Qual Bíblia está completa? A Bíblia católica ou a Bíblia protestante? A Bíblia dos católicos tem 73 livros. A dos protestantes tem 66. A Bíblia protestante não possui os seguintes livros: Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Ou seja, a Bíblia deles não possui 7 livros. Além disso, o livro de Daniel não tem os capítulos 13 e 14 e os versículos 24 a 90 do capítulo 3. Não tem também os capítulos 11 a 16 de Esther. Mas para entendermos tudo, temos que voltar muitos anos atrás, por volta do ano 100 depois de Cristo. Os sábios fariseus se reuniram em Iavne, Jâmia, na Galileia, e começaram a trabalhar em uma recentralização da religião, que era antes centrada no templo. Os fariseus procuraram estabelecer regras muito rígidas. Nesse período, é bom lembrar que saduceus e essênios já tinham desaparecidos ou assimilados a outras crenças, sobrando então os fariseus. Entre as decisões tomadas pelos fariseus que não aceitaram a Cristo, fixaram um cânon bíblico que propositadamente impediria o Novo Testamento como palavra de Deus. Evidentemente, esses critérios não eram seguidos pelos cristãos, que não tinham mais nada a ver com os fariseus que não aceitavam mais a Jesus Cristo. Os critérios dos fariseus eram os seguintes: primeiro, o cânon deveria estar disponível em hebraico, não em aramaico ou grego. Segundo, não poderia ser escrito fora da terra de Israel. E terceiro, não depois de Esdras, 458 a 428 a.C. Comentário: se a palavra de Deus fosse para ser escrita somente no hebraico, isso já colocaria de fora todo o Novo Testamento. Acontece, porém, que em Alexandria, no Egito, havia judeus que traduziram os livros sagrados do hebraico para o grego, entre 250 e 100 a.C. Ao escrever o Novo Testamento, os apóstolos e evangelistas usaram a tradução grega feita entre 250 e 100 a.C., pelos próprios judeus de Alexandria. Quando a tradução foi feita por São Jerônimo, ela continha a íntegra dos textos confiados por Deus à sua igreja, incluindo no Antigo Testamento os 7 livros que Lutero depois arrancou. Já no Sínodo de Hipona, no ano 393, a Igreja Católica citava os 73 livros como pertencentes à Bíblia Sagrada. Esse total foi confirmado no Concílio de Cartago no ano 419. Ao contrário de São Jerônimo, que usou manuscritos muito antigos, Lutero tinha à sua disposição apenas manuscritos recentes dos judeus de Jâmia ou Iavne, que evidentemente não continham os livros que os fariseus arrancaram do cânon bíblico muito depois de Cristo. Uma prova histórica de que a Bíblia com 73 livros é a correta está na invenção da imprensa em 1466. O primeiro livro a ser impresso no mundo, a Bíblia, já tinha os 73 livros. Qualquer historiador sabe que esta Bíblia foi feita 58 anos antes da Reforma Protestante e de Lutero fazer sua Bíblia em alemão. Para você que quer ver uma réplica da Bíblia de Gutenberg, com os 73 livros, vá ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ao vê-la,
lembre-se que ela foi escrita 58 anos antes da reforma de Lutero. Gostaria de convidar os ouvintes a uma visita ao maior site de apologética em língua portuguesa, o www.veritatis.com.br. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. Esse artigo foi escrito por Jaime Francisco de Moura. A verdadeira igreja. Uma igreja verdadeira deve ter 4 qualidades que diferenciem das não verdadeiras. Ela deve ser una, santa, católica e apostólica. Primeiro, deve ser una. Una quer dizer unidade nos pontos essenciais da fé, culto e em sua constituição hierárquica. Segundo, deve ser santa. Tem que ser em sua doutrina, em seu culto e em muito de seus membros. Terceiro, deve ser católica, que quer dizer universal, devendo existir em todas as épocas e estar difundida pelo mundo inteiro. Quarto, deve ser apostólica, ou seja, ter origem nos apóstolos. Perguntamos: que igreja preenche esses requisitos? Vejamos, por exemplo, as igrejas protestantes. Elas não formam uma igreja una, porque está dividida em vários segmentos. Há mais de 40.000 denominações e cada dia estão surgindo outras. Ademais, não tem unidade de doutrina, nem de culto, nem de governo. Não é santa, nem quanto a seus fundadores, nem no tocante às suas doutrinas, nem no referente às suas obras. Lutero, o iniciador da divisão, foi um homem libidinoso, cheio de orgulho e pretensão. As igrejas protestantes não são católicas, isto é, universal, pois como uma só confissão não existe desde o princípio, nem está disseminada pelo mundo inteiro. Suas igrejas são locais, regionais ou nacionais, não existindo uma igreja universal. Por fim, as igrejas protestantes não são apostólicas. Elas são originárias da divisão iniciada em 1517, com o nome de Reforma Protestante. Desenvolveu-se mediante adulterações da doutrina dos apóstolos, quando o catolicismo já tinha evangelizado todos os povos a partir do século I da era cristã. As igrejas protestantes começaram a aparecer 15 séculos depois. Jesus Cristo não iria esperar 1500 anos depois de sua ressurreição para fundar a sua igreja, ou suas igrejas, dando o nome de Adventista, Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e outras. Também não iria esperar 2000 anos para fundar igrejinhas ou igrejolas, dando nome exóticos como Igreja Evangélica A Serpente de Moisés que engoliu as outras, Igreja Evangélica Sabão, Sopa e Salvação, Igreja Evangélica Jesus Vem, Você Fica e outras. Concluindo, um estudo feito nos últimos anos pela mídia diz o seguinte: na América Latina é aberta uma igreja protestante a cada 4 horas. Estas igrejas vêm apenas dividir, subdividir, enganar,
empobrecer e envenenar o cristianismo a cada dia. Vamos chegar a um tempo que cada cabeça será uma igreja protestante. Lembre-se, Jesus fundou sua igreja sobre Pedro e os apóstolos. Mateus capítulo 16, versículo de 12 a 19, no século I da era cristã. E não sobre Calvino, Wesley, Zwinglio, 1500 anos depois. Fique com Deus e até a próxima. Autor deste artigo, Jaime Francisco de Moura.